estamos aqui no segundo episódio do encontro do Dr. Gustavo Nunes, esse médico ortopedista especialista em pé e tornozelo, que e cada vez mais se confirma como uma referência nacional, conversando hoje com esse craque que está no Guinness e está na calçada da fama, não com as mãos, mas com os pés, o Washington Coração Valente. O Washington Stecanella, que eu tenho uma imensa alegria de estar aqui perto dele. No primeiro episódio, nós conversamos sobre entorses, as dezenas que o Washington já teve como jogador, mas conversando com o Dr. Gustavo, ele falou sobre o Gabriel Batistuta, né? Sim. Que operou diversas vezes e acabou desenvolvendo artrose. Essas cirurgias a longo prazo podem causar problemas desse tipo e por quê? Então, Mônica, a gente estava conversando aqui sobre as lesões ligamentares do tornozelo que ocorrem após os entorses, né? O Washington falou de várias lesões aí, e essa é uma lesão super comum, né? E a gente estava falando de um pensamento, uma mentalidade diferente, que é o cuidado com a pós-carreira do atleta, né? Então, ele tem uma fase ativa, que às vezes, se ele não cuidar, ele só pensar em performance, ele pode pagar um preço lá na frente. Então tem que ter esse cuidado médico aí, tem que pensar também de maneira ética na vida do atleta, né? Não só naquele momento, naquela performance, etc. E a lesão ligamentar do tornozelo, que ocorre após entorse, às vezes é uma lesão muito menosprezada, não só para atleta de futebol, mas para a população em geral. E isso vem mudando demais. Porque um tornozelo que vira uma vez, vira duas, vira três, vira quatro, é um tornozelo que desenvolve artrose. Artrose é o desgaste da articulação do tornozelo. Então, uma vez que essa articulação ficou toda desgastada, ela perde a função, gera dor, é totalmente limitante e exige outros procedimentos, né? Você falou do Batistuta, o Batistuta ele tem uma artroplastia, que é uma prótese de tornozelo, na qual substitui toda a articulação, e uma das causas dessa artrose do tornozelo é a instabilidade, que é essas múltiplas entorses. E vocês dois consideram que hoje, né, com a nova tecnologia, essa visão até de cirurgias minimamente invasivas, como é uma especialidade do Dr. Gustavo, que os times, mesmo os de garotos, os que começam ainda, sub-20, etc., eles devem e podem ter uma orientação maior para prevenção? Existe alguma coisa nesse sentido? Você acha que já se pode falar nisso e dar precaução a essas crianças? Dá para se falar sim, com certeza. Você, hoje, como a gente estava dizendo, já falou no primeiro bloco, hoje a medicina esportiva evoluiu muito. E dentro dessa evolução, justamente, e para o atleta também, é justamente isso, as explicações. É você fazer com que o atleta compreenda e o atleta também tenha um entendimento sobre isso, sobre a causa. Por exemplo, na minha época ainda, peguei muitas vezes o atleta com uma lesão, tomava uma injeção para tirar a dor, e antes da minha época ainda, na outra geração anterior à minha, se fazia muito mais. Então o atleta tinha uma lesão e não era simples, tomava a injeção, tirava a dor e ia para o jogo. E isso vai se acarretando numa lesão maior, como o doutor Gustavo acabou dizendo, a questão do Batistuta, vai se tendo uma lesão. Claro, não estou dizendo que ele tomou muita injeção, mas eu acredito que tenha tomado. Mas isso você faz depois na sua vida, quando você estiver no final da sua carreira, ou quando você até parar de jogar, encerrar a sua carreira, você vai sofrer depois. Você não vai conseguir, talvez, a dor e o movimento que você começa a perder, começa a te limitar, e aí você vai precisar de uma prótese, uma situação, ou no tornozelo, ou no quadril, até mesmo no joelho. Enfim, aí vai afetando outras situações, né? Então, com certeza, hoje, com esse avanço, o entendimento está sendo maior, e com certeza eles não fazem mais essas situações agora. Os atletas hoje evitam de fazer, eles não fazem. Até os médicos, os fisioterapeutas evitam de fazer uma questão dessa, de tomar uma injeção para poder jogar. Sim, hoje em dia... Os médicos de clubes estão com essa visão também? Com certeza, eles são o carro-chefe de todo esse entendimento aí, né? Eles são preparadíssimos para isso, e hoje a gente dá valor à saúde integral do atleta, né? Não é
só aquela lesão e aquela performance. Então, Perfeito. não só o profissional, como o amador também, né? E o que você viu em Barcelona com esse médico, inclusive, que era bem focado em cirurgias desse assunto? Também um conservadorismo, de alguma maneira, porque isso aqui é um apelo, assim, vamos apelar para o radical para o cara entrar na coisa. A mesma coisa que aconteceu comigo lá no futebol, mas no balé. Então, você viu também isso em Barcelona, já essa mentalidade de, menos cirurgia e mais prevenção? Então, Mônica, igual eu te falei, é difícil, a medicina não é construir um prédio, né? Então são N situações. A gente vê situações que deveria ter cirurgia e não tem, né? Como a gente vê situações, por exemplo, por abusar no tratamento conservador, de maneira errada, com essas injeções de corticoide, vai indo e vai tocando. A gente vê muito essa situação. E também a gente vê situações que indicam procedimentos que não deveriam ser feitos, e aí tem problemas também, né? Então, em Barcelona, o que eu vi mais foi as técnicas artroscópicas que foram desenvolvidas para tratar a lesão ligamentar. Porque qual o problema, Mônica, de tratar um atleta super profissional, alto nível, etc., é que ele precisa de uma amplitude do movimento perfeita. Ele não pode ter rigidez, ele não pode ter alguma alteração, né, na articulação. Então a cirurgia, dependendo da cirurgias maiores, abertas, a tendência é dar uma rigidez maior no tornozelo. E aí vem problema, né? Porque você pode afetar depois a qualidade do próprio atleta dentro de campo, né? Depois ele tendo a performance dele, tendo rigidez, ele tendo limitações, com certeza diferencia demais o desempenho dele dentro de campo. E essas, tipo as placas que estão usando assim do lado das chuteiras, e isso deve evitar a pancada, vamos dizer assim? Não, assim, placas não, tem um, principalmente no tornozelo. São os protetores. Tem os protetores, isso, que você chama Coban, né, que fala. Você protege o seu tornozelo, que ela dá uma sustentação para o tornozelo, para que evite um pouco a lesão maior. Se você tem uma torção, se você teria uma torção, vamos lá, grau 1, grau 2, você diminui esse grau, né? Isso é importante. Exato, isso é a Coban que a gente tem a proteção. Sempre usa, né? Sempre usa. Eu sempre usei a Cobanzinha no tornozelo, antes era faixa, antigamente, no início da minha carreira, eu consegui pegar no final da minha carreira já era muito mais moderno. Mas é sempre proteção para poder realmente evitar. E evita mesmo, ele ajuda bastante. Uma lesãozinha, aquela mais simplesinha, ele consegue evitar. É legal isso aí, o papel do fisioterapeuta também, que hoje em dia a fisioterapia esportiva evoluiu demais. Isso. A fisioterapia esportiva anda casada com você? Com certeza, demais. O fisioterapeuta é o cara da reabilitação, é o mais importante. E além da fisioterapia, a gente falou muito de cirurgia, também os tratamentos conservadores, os não cirúrgicos também, eles mudaram muito. Hoje em dia existe a medicina aí ortobiológica, vamos dizer assim, com as infiltrações aí de células-tronco, que a gente tira aspirado da medula óssea. Então tem os aparelhos também, os lasers hoje são de alta intensidade, aí o atleta profissional ele tem acesso a tudo isso, né? Exato, então é bem diferente da turma amadora, né? Exato, tem tudo isso. Não nem a chuteira. Desculpa encarregar meu tripé. Ele carregava a chuteira e falou, não carregava. Ele pode fazer gol, né? Mas sobre essa questão da fisioterapia, é tão importante que esse caso, quando eu tive lá no Caxias, quando rompi os ligamentos, eu fiquei, não tinha, na época no Caxias, não tinha um fisioterapeuta. Ou seja, eu fiz a cirurgia, um médico especialista, muito bom, da época, que era o médico do Caxias. A cirurgia foi excelente. Só que a minha recuperação depois, que a fisioterapia é tão importante quanto a cirurgia. Demais. E eu não fiz a fisioterapia. Tanto é que uma vez eu fui para fazer na piscina, aí o que cuidava da piscina, que dava aula para as pessoas que... Eu disse, olha, não é a minha parte, eu não sou fisioterapeuta, mas o pessoal vem aí, começa a caminhar, e aí eu sozinho, e fazia os movimentos. Isso foi no final do ano. Aí eu vim para Brasília, de férias. Estou em Brasília, passei minhas férias, em janeiro eu volto. Aí eu fui para onde? Contratado para o Internacional, de Porto Alegre. Contratado. Eu estava bem, e aí eu tive essa lesão séria, retornei, o Inter me contrata. Cara,
eu juro, assim, o Inter foi o time que eu joguei que eu não conseguia, foi o único time que eu realmente não consegui jogar. Vou mostrar por quê. Uma recuperação, não tinha feito fisioterapia no tornozelo, eu lembro que eu ia treinar no Inter, sendo contratado, sendo centroavante do Inter. Eu ia treinar, e quando eu acordava de manhã cedo, eu pisava, começava a doer, eu andava um pouquinho no quarto, andava, fazia um movimento, tirava a dor e ia treinar. Então, ou seja, eu perdi muito a limitação dos meus movimentos, meu desempenho caiu, foi para baixo, e aí eu fiquei no Inter. Aí o Inter me ajudou no quê? Na recuperação aí. Aí eu fui fazer a fisioterapia no Inter, quase não joguei alguns jogos e tal, só que aí eu perdi muito tempo, veio outro centroavante, minha performance caiu, aí eu retornei ao Caxias. Aí quando eu retornei ao clube, o Caxias, aí já bem, né, que aí eu fiz todo o meu tratamento no Inter, já bem, aí sim, aí eu comecei a conhecer para os times, fui para Ponte Preta, aí segui minha carreira. Paraná, eleição brasileira, e foi. Aí começando a dar minha carreira. Mas eu tive esse problema no início da carreira que hoje não se tem mais. Os atletas hoje, a fisioterapia é absurda. Eles estão... No primeiro dia, quando hoje o atleta faz uma cirurgia como essa, já no primeiro dia já tem fisioterapia. Já sai. Centro cirúrgico. Já sai. Como o futebol era raiz mesmo. Era raiz, era complicado. Esse era raiz. Esse era raiz. Doutor Gustavo está com um pé aí de plástico na mão. Eu queria também que você mostrasse ou fraturas, ou lesões, ou também muito comuns no futebol. Acho que essas assim nas laterais, aqui no dedinho. Sim, as lesões mais comuns, a mais comum disparado é a lesão ligamentar do tornozelo, que a gente conversou bastante, né? E é o tendão de Aquiles. Outras, a ruptura do tendão de Aquiles, famosa, né? E aí é uma lesão bem grave. A gente tem as fraturas por estresse também, né? A gente falou da fratura por estresse do quinto metatarso. E também tem as fraturas mais traumáticas mesmo da fíbula, que é esse osso lateral. E tirando isso, lesões musculares. Que eu também tenho. Você também tem? Eu também fraturei a fíbula, eu tenho uma platina e tenho 6 parafusos aqui na fíbula. É guerreiro, é guerreiro, né? E normalmente se tira. Eu não tirei mais não, falando, não me incomodou mais, até hoje aqui. Eu vou deixar quieto, vou abrir minha perna de novo para tirar. Joga aqui com... Joguei minha carreira toda depois eu já fui no Paraná Clube. Eu tive um choque no jogo, no treino, tive a lesão na fíbula. Não operei, fiz só o tratamento conservador, voltei, fiquei 2 meses parado, voltei a jogar, joguei, no outro dia no treino, teve um choque de novo, rachou de novo, fraturou de novo, aí eu tive a cirurgia. Aí eu coloquei a platina. E aí isso foi em 99. Não, 2000, desculpa, 2000. Mas aí já teve fisioterapia depois. Né? Não, aí teve a fisioterapia e tal, Aí não, aí eu já tava... aí já com fisioterapia, muito bem, boa recuperação. Até hoje eu tenho... Aí eu joguei minha carreira toda, depois segui com a platina aqui, 6 parafusos e tá ali, tá firme. Vou deixar. Vai junto comigo depois embora. Bem mais coisa daqui a pouco, no nosso terceiro episódio, e você vai saber por que Coração Valente, mas muito especialmente a gente vai ver o bate-bola também de 2 fãs, porque o Dr. Gustavo me disse que era fã do Washington, de surpresa. Então a gente volta em seguida no episódio 3.